Aula de História da Igreja. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao que a gente viu na semana passada. O mundo que a Igreja surgiu, ela estava sendo governado pelo Império Romano. Uma profecia que foi entregue pelo anjo Gabriel para Daniel. Haveriam 4 reinos mundiais. O primeiro reino era o reino babilônio, o segundo reino era o reino persa, o terceiro reino era o reino greco-macedônico e o quarto reino, o reino de Roma. Nos dias do quarto reino, a profecia que foi entregue para Daniel, tanto por visão, a profecia que nos dias do quarto reino, Deus levantaria um reino que não passaria a outro povo e que encheria toda a terra. Foi um sonho, inclusive, que Nabucodonosor teve. Para Daniel foi revelado de uma outra maneira, mas vamos lá. Os 4 reinos surgiram. Roma está em plena evidência. Foi os dias do nascimento do Senhor Jesus. E os dias do nascimento do Senhor Jesus a gente viu também que os judeus não estavam unidos. Eles formavam uma nação, mas eles não estavam muito bem organizados. Estavam espalhados por todo o mundo, por todas as terras. E aquela faixa de terra onde eles moravam, onde eles viviam, que é chamado de Palestina, e é chamado de Palestina por causa dos filisteus, foi o que a gente viu também. Os filisteus invadiram aquela faixa de terra e chamou-se Filistina, terra dos filisteus, que depois na nossa língua é Palestina, né? Palestite, né? Filistite, Filístia, terra dos filisteus. Até hoje está assim, Palestina. A gente pode considerar que aquela faixa de terra ela tem uma promessa, foi feita uma promessa para pertencer ao povo de Israel, mas nunca pertenceu, nunca foi de fato do povo de Israel. Mesmo porque quando Davi e Salomão eles fizeram o chamado Reino Unido, né, ainda haviam povos de outras nações morando ali. Quer dizer que a terra nunca pertenceu inteiramente aos judeus. Nos dias de Cristo, a terra está sendo dominada pelos romanos. Os judeus estão todos divididos, existem os essênios, os herodianos, existem os fariseus, os saduceus, os zelotes e o povo comum, todo bem dividido. O povo não está muito unido mesmo. O que unia aquele povo era a esperança messiânica, a certeza de que Deus ia levantar um Messias. Havia uma expectativa muito grande. E o nosso comentarista aqui fala que o mundo foi muito bem preparado para a chegada da vinda de Cristo. Por quê? O reino de Roma construiu muitas cidades. Eles civilizaram aquela parte. Por assim dizer, civilizar quer dizer, deixou a coisa mais ou menos boa para poder conversar. Civilizado. Então o Império Romano providenciou que muitas estradas fossem feitas e que tivesse uma certa paz entre os povos. Porque Roma chegava, invadia, vencia e estabelecia a paz romana. Agora vocês não entram mais em guerra. Isso favoreceu muito para depois a propagação do cristianismo, a propagação do evangelho. Favoreceu muito. A língua grega tinha se tornado uma língua universal, uma língua falada em todo o território dominado pelos romanos. Isso também favoreceu a pregação do evangelho. A Bíblia dos judeus ficou pronta, o Antigo Testamento. Ficou pronto em hebraico e em grego, porque era a Bíblia utilizada nas sinagogas e era a Bíblia utilizada no templo também. É a Bíblia que Jesus utilizou e é a Bíblia que os apóstolos utilizaram. A Bíblia hebraica traduzida para o grego, chamada de Septuaginta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo de número 4, falou que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou completaram-se os tempos. Não tem mais o que acontecer. Aqui já é o ponto limite. Aí tem um comentarista também, um teólogo da igreja luterana, chamado Paul Tillich. Ele escreveu um livro, História do Pensamento Cristão. E ele diz que essa expressão, completaram-se os tempos, é uma palavra que no grego se pronuncia assim, kairos. Kairos é um tempo qualitativo, é um tempo usado por Deus para dizer, agora eu tenho que agir. Não tem mais, eu não posso deixar de agir, porque tudo está preparado, o cenário está preparado, o povo está preparado, a Bíblia está preparada. Aí surgiu João Batista.
João Batista em cumprimento da profecia de Isaías e de Malaquias, dois profetas que se distanciavam 300 anos um do outro. Os dois falaram que o anjo do Senhor viria, prepararia o caminho do Senhor antes do Senhor. Ele seria chamado um anjo do Senhor, um mensageiro, que predisporia o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Surgiu João Batista pregando um batismo de arrependimento. Só que João Batista ele não pregava um batismo exclusivo. Já havia um batismo de arrependimento dentro da camada da sociedade judaica. Eles pregavam o batismo também. Quando Cristo disse: "Ô seus hipócritas, vocês batizam a cama de vocês, vocês batizam os talheres de vocês, vocês batizam as louças de vocês, lavam tudo, fica tudo muito bem batizado, só não batiza o coração." Só está aí esse problema. A comunidade judaica já praticava o batismo. Era um batismo ritualístico. Entre os essênios, esse batismo também acontecia. Ele era repetido, de 6 em 6 meses, de ano em ano. Aí tem um pouco de divergência. O que foi descoberto é que nas comunidades de Qumran, que ficava perto do Mar Morto, existiam tanques batismais. Vai participar da comunidade dos essênios? Seja bem-vindo, vou te batizar. Está participando da comunidade dos essênios? Chegou a hora de purificar todo mundo, homens, mulheres e crianças. O batismo ele era repetitivo. O diferencial para João Batista é o seguinte: era um batismo só. Ele só batizava uma vez, ele não batizava de novo. Os fariseus batizavam tudo: a pessoa, a roupa das pessoas e a casa das pessoas, que era a busca de uma purificação. Cristo condenou esse tipo de excentricidade, dizendo: não adianta batizar o por fora e não batizar por dentro. Chegou a época de Cristo e ele foi ser batizado também. Ele aceitou o batismo de João, que não era um batismo para arrependimento, no caso de Jesus, mas Cristo disse que era um batismo para que se cumprisse toda a justiça. Ele se submeteu ao batismo de João. Só que ali foi o último capítulo do Velho Testamento, tá bem? Quando João Batista batizou Cristo, acabou o Velho Testamento. Foi o último capítulo. Porque João, ele não é um profeta do Novo Testamento. João é um profeta do Velho Testamento, da antiga aliança. Ele é o marco divisório. É em Cristo que começa o Novo Testamento. E Cristo, ele assume dali para frente. Ele começa a pregar uma mensagem semelhante à de João: arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. E na cabeça de Jesus, sempre a gente, quando está estudando Cristologia, a gente passou por isso, existe uma pergunta em Cristologia: Cristo sabia que ele era o Cristo, ou isso foi revelado para ele depois? Cristo sabia nos pormenores o que ia acontecer com ele, ou foi uma surpresa a sua crucificação? Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, fica essa pergunta. Dá a impressão que Cristo não sabe nos pormenores o que vai acontecer. Tanto é que ele fala no Evangelho de Mateus: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, e nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai que está nos céus. No Evangelho de João não tem dúvida, Cristo sempre soube. Cristo sempre soube. Ele sabia que ele veio fazer a vontade do Pai e que retornava para o Pai. Ele tinha plena consciência disso, que veio ao mundo para morrer. E por que estou dizendo isso? Porque nós temos um Cristo, nos Evangelhos, nós temos retratos de Cristo. Você tem um retrato de Mateus, um retrato de Marcos, um retrato de Lucas e um retrato de João. E no retrato de João, Cristo, ele é plenamente consciente de toda a missão dele, nos pormenores, por antecipação, tá? Por antecedência. E é por isso que nós temos que seguir aqui a metodologia de Bíblia, que está sendo ensinado pelo irmão Felipe, para a gente aprender a ler a Bíblia dentro do seu contexto, livro por livro, parte por parte. Outra pergunta que a gente tem em mente: Cristo, ele sabia do tipo de igreja que ele estava começando? Ou é uma coisa que foi uma surpresa para ele? Fica claro para nós, pelo Evangelho de João, que Cristo, ele é onisciente. E não só onisciente, ele é presciente também. Cristo no Evangelho de João é presciente. Ele sabe até como que Pedro vai morrer. Ele sabe.
Ele chegou para Pedro e disse: olha, quando você era novo era assim, quando você for velho vai ser assim. Daqui 30 anos, Pedro, você vai morrer crucificado. Então, no Evangelho de João, Cristo é tanto onisciente. O Evangelho de João fala: porque ele bem sabia o que havia no homem, e não havia necessidade de que ninguém desse testemunho sobre o homem. Onisciência. E presciente, ele já sabe de tudo que vai acontecer. Evangelho de João. Aí a gente pergunta: Cristo ele está sabendo que tipo de igreja que ele vai começar aqui na terra? Sim, ele está sabendo, está bem consciente. Jesus tinha um pensamento de igreja e ele trabalhou para isso, tá bem? Cristo trabalhou para isso. Ele enfrentou as comunidades judaicas todas, enfrentou os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes e os essênios. Os essênios não diretamente, mas a ideologia dos essênios sim. Ideologia quer dizer o ensino dos essênios. Ele também combateu, porque Cristo ele tem um evangelho que é original. A igreja de Jesus é original. Quando começa então a história da igreja? A história da igreja começa com Jesus. Ele é o fundamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o quê? Que Cristo é o fundamento, é a principal pedra de esquina. E os apóstolos, eles só podem edificar em cima desse fundamento. Fundamento é a principal rocha, tá bem? Principal. Cristo então começa com a história da igreja. E a igreja sempre vai ser igreja cristã se ela reproduzir a ideia de Jesus, a doutrina de Jesus, o ensino de Jesus e o martírio de Jesus. Aí é a igreja de Jesus. Para ficar bem claro para nós, a gente tem que ler o Evangelho, porque é ali que está a doutrina de Jesus. Percebeu que a igreja instituída, organização, com nome, com a placa do lado de fora, com CNPJ, reconhecida pelo Estado, você viu que esta igreja não está reproduzindo na íntegra o que Jesus mandou, já sabemos então que nós estamos com um problema aí. Está deixando de ser igreja cristã. Continua sendo igreja, mas já não é mais cristã. Continua com uma placa bonita, mas já está reproduzindo uma coisa que Cristo condenou. Por isso que a gente tem que rever a história da igreja. E é uma história crítica, tá bem? Rever a história da igreja é rever com crítica. E por que crítica, meus irmãos? Porque se não tiver crítica, a igreja ela se seculariza. O que é uma igreja secularizada? É uma igreja que se amolda aos padrões de comportamento e de comprometimento com a sociedade mundana. É uma igreja secularizada. A igreja vai se secularizar se a gente não trouxer ela de volta para o eixo. E eu falei, a gente que eu falo é através da palavra de Deus, da pregação e da prática e do ensino. Aí a gente traz a igreja de volta. Se não fosse isso, sabe que tipo de igreja que haveria hoje? Nenhuma. Se não houvesse a palavra de Deus, o ensino de Jesus e gente que ensina a palavra de Deus e traz de volta, a gente não teria mais igreja. Não teria. É obrigação então de cada estudante de teologia, de cada homem que conhece a história da igreja, de cada pessoa que estuda a Bíblia, é obrigação em toda oportunidade que você tiver, anunciar o que Jesus ensinou, do jeito que ele ensinou. O que vai custar para você, aí é com você. Bom, o que não vai custar também é com você. Vocês veem o que custou para Lutero, trazer a igreja para um pouco mais perto da Bíblia. Não é que Lutero trouxe a igreja de volta, ele não conseguiu fazer isso, mas ele trouxe a igreja para mais perto da Bíblia. E quanto mais perto da Bíblia a igreja estiver, melhor para todo mundo, melhor para Deus, melhor para a igreja e melhor para nós. Quanto mais longe, pior para todo mundo. E o que é que Jesus ensinou sobre a igreja? Ele começa lá em Mateus capítulo de número 16. Ele diz o seguinte, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Começa por aí. Ele usou uma palavra, que é a palavra grega eclésia. O que é uma eclésia? Eclésia é uma assembleia de homens livres que participam livremente de uma reunião para deliberar os assuntos de uma cidade. Isso é uma eclésia. Tinha duas palavras para Jesus usar. Ele podia usar carral, palavra hebraica para congregação, e ele podia usar eclésia, palavra grega para simbolizar a assembleia.
Por que ele não usou o curral? Porque curral simboliza Israel fechado dentro das suas paredes, com seus rituais, suas leis, suas tradições, seu sacramentalismo, seu templo e o seu judaísmo. Ele tinha essa alternativa. Jesus não quis usar curral, ele quis usar eclésia, que é justamente um ajuntamento, primeiro, de pessoas livres. Só pode participar da igreja pessoas que atendem livremente ao chamado. Não pode ser uma congregação fechada, tem que ter o caráter de um espírito livre. Você tem que atender o chamado, o senhor tem que atender o chamado, o senhor tem que atender o chamado. Por quê? Para acontecer uma eclésia, uma assembleia, saía um arauto pelas ruas gritando, chamando: vai acontecer uma reunião, vai acontecer uma assembleia, o povo está reunido em assembleia, venha participar da assembleia. O pessoal já sabia onde que era a reunião, era na Ágora, numa praça a céu aberto, irmãos, num anfiteatro a céu aberto, não tinha portão para entrar, entendeu? Não tinha parede, não tinha teto, era um anfiteatro a céu aberto. Olha só a inteligência de Jesus para dizer: vocês querem um modelo de igreja? Primeiro, não pode ser uma coisa fechada, porque uma coisa fechada é uma seita. Se você não pode entrar livremente, tá? É uma seita. A igreja não pode ser uma seita, portas fechadas, trancadas, que ninguém sabe. E outra coisa, tem que ser assim, aberto ao público. Não precisa ter porta, tem que ser uma coisa que a pessoa entra e sai se ela quiser. Ela só fica se ela quiser, e se ela não quiser, vai embora. Então começa por aí. Eclésia, homens livres que atendem a uma convocação e atendem voluntariamente, porque querem, e que participam enquanto querem. Agora que não quer mais, a porta está aberta, não precisa nem pedir para você sair. Pode ver que o apóstolo Paulo, ele foi no Areópago, lá capítulo 17 de Atos, ele foi no Areópago, que era um anfiteatro. Havia lá lugar para todas as estátuas de Deus que as pessoas queriam cultuar. Ninguém era obrigado a cultuar todos os deuses, podia cultuar qualquer Deus que eles quisessem, até o Deus desconhecido eles podiam cultuar. E Paulo está pregando, falando. Então lá os epicureus, os estoicos estão ouvindo. Teve uma hora que eles falaram: eu não vou continuar ouvindo esse cara não, vou embora. E ninguém impediu. Jesus não sabia isso? Que se ele pegasse o modelo grego, ele ia correr o risco de dar liberdade para as pessoas, que o judaísmo não dava? O judaísmo não dava essa liberdade. Nasceu judeu, vem aqui 8 dias, circuncisão, agora você é um filho da lei, vem aqui, você vai aprender, vai usar o quipazinho, você vai seguir aqui como filho da lei. O judaísmo não dava essa liberdade. Sinagoga, 6 horas, todo mundo aqui. Não participou do culto na sexta-feira? Escuta, o que aconteceu? Você não é mais israelita, você é um gentil, você é um pagão, está perdendo a sua descendência? Olha a opressão que havia no judaísmo. Cristo não quis esse modelo para a igreja dele, ele não quis. Ele falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclésia. As pessoas vão atender o chamado, os que atenderem o chamado virão, e vão ficar na igreja enquanto quiserem, e quando não quiserem, vão sair pela mesma porta que entraram, sem ninguém pedir, sem ninguém barrar. Atende-se voluntariamente. Olha só a psicologia de Jesus para a igreja. Tanto é, meus irmãos, que ele teve a oportunidade de ele fazer uma sinagoga só para ele. Um jovem rico chegou e falou: bom mestre, que bem farei para poder montar uma sinagoga para nós e a gente alcançar aqui a vida eterna? Cristo disse: vai, vende tudo que tem e anda andarilho comigo. Você quer? O homem não quis, o homem queria um lugar fechadinho para ele. Não, as raposas têm um lugar para elas ficarem, as aves têm um lugar para elas ficarem, mas filho do homem não. Filho do homem deita aqui hoje e dorme, amanhã no barco, amanhã na casa de Pedro, depois em Betânia na casa de Marta e Maria, tá? O filho do homem fica andando de um lado para o outro, vai para Nazaré, volta para Galileia, atravessa o mar, vai para Gadara, vem para a Judeia, entra em Samaria, fica 2 dias, sai, volta para Jerusalém, fica 3 dias, sai. Olha o modelo de igreja, uma igreja igualzinha àquela que foi pensada por Deus para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, eles não receberam um templo, irmãos. O povo de Israel recebeu uma tenda. Deus disse: é uma tenda mesmo. Você vai lá e monta a tenda e desmonta, monta e desmonta. Esse é o sentido da igreja.
igreja que anda, igreja que peregrina, igreja que transita, igreja que se espalha, igreja que ela pode se movimentar livremente, tranquilamente, não virar uma igreja estatal, propriedade do Estado. Essa é a psicologia do Cristo, é o pensamento dele. Hoje nós temos uma dicotomia, tá, irmãos? Dicotomia, nós temos duas igrejas hoje, uma igreja orgânica e uma igreja organizada. Então, uma igreja orgânica e igreja organizada. Igreja orgânica sou eu, Rogério, é você, Francisco, é você, Felipe, é você, Elaine. Igreja orgânica, gente. Igreja organizada, que tem CNPJ, que o Estado sabe aonde que está o endereço dela. A igreja orgânica está dentro da igreja organizada, mas nós temos liberdade para fazer o quê? Transitar, ir para casa, trabalhar, vir para a igreja, vir ao culto, não vir ao culto. Você tem liberdade. O Cristo do Evangelho quer que você seja uma igreja orgânica, e a parte de organização deixa para a turma da administração. A pessoal da administração, gente que Deus vai levantar para isso daí, vai tomar conta dessa parte da igreja organizada, que Ele quer que seja uma igreja orgânica também. Cristo vai levantar líderes que se sintam igreja, que saibam que são igreja. Cristo vai fazer isso, matéria de eclesiologia que a gente estudou, tá bem? Agora, de vez em quando, a gente vai perceber que a turma da igreja organizada esquece essa necessidade de ser organismo e vai matando a vida do Espírito Santo na igreja, entuchando coisa que não é evangelho, um monte de coisa que não faz parte do evangelho de Jesus. E aí é a hora da igreja orgânica, quer dizer, o crente que lê Bíblia, busca Deus, fala com o Senhor fala com ele. É nessa hora que a igreja vai ter que se movimentar e falar: escuta, eu não estou aqui para ser só uma organização, porque senão eu ia ser Seishonoye. Seishonoye é a organização, Hare Krishna, organização, Clube do Bolinha, organização. Não estou aqui para ser organização somente, estou aqui para ser organismo. Então, se a minha organização ela representa o organismo que eu sou, não tenho que entrar em crise com ela. Ela está saudável, ela está bem, ela está nos trilhos. A turma que está tomando conta da administração está entendendo que ela é igreja. Mas se em algum momento ela esquecer que ela é igreja e ela começar a se secularizar, é nessa hora que o organismo se revoluciona. Vou dar o último exemplo aqui, eu dou uma pausa, vocês podem fazer suas perguntas, tá bem? Exemplo bem simples, você está com a sua saúde aqui, 1000%. Mas aí você vai ali, come um negócio e o estômago fala: você comeu uma gordura aí, vamos ter que revolucionar o seu estômago agora. E ele já de bate pronto, você comeu o negócio errado, gordura chegou lá, aí você já, que dor no estômago, que não sei o que, desmonta você. Vai tratar desse problema primeiro, porque senão ele não vai te deixar em paz. Correto? Organismo é isso, irmão. A gente está vivendo aqui como comunidade de crentes, somos servos de Deus, é uma igreja, está tudo funcionando beleza? Está funcionando conforme Jesus ensinou no Evangelho, conforme Ele pensou? A gente não vai criar caso, não precisa criar caso. A igreja está bem, tem o Espírito Santo, tem uma direção, tem uma gestão. De vez em quando tem uma unha quebrada ali, mas uma unha dá para a gente suportar. Só que quando a igreja deixar de ser igreja, descaracterizar, começar a entrar um falso evangelho, falsas doutrinas, falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores, a igreja começar a andar para o outro lado, aí o organismo tem que se revolucionar, tem que fazer um barulho sagrado, um barulho direcionado por Deus, mas não dá para aceitar que as coisas vão simplesmente andando, tá? Vamos esvaziar a casa e entregar o poder. Não é assim. Vocês querem fazer alguma pergunta ou comentário? É o momento.